Turma querida da catequese, Judã voltando agora para a gente tratar de algo que vai nos ajudar a viver de forma consciente esse tempo que é a Quaresma. Então nós vamos fundamentar o nosso entendimento de maneira que o que a gente vai vivenciar seja uma consequência daquilo que nós entendemos, o que vai nos levar, portanto, a uma oração mais concreta, não é? E olha, vem um monte de desafio por aí, hein? Quero ver você cumprir. Então, nós vamos agora, nesse momento do Cantinho da Fé, parte 2, fazer um livrinho, escrever um livrinho. Esse livrinho é A Minha Santa Quaresma. Vocês devem fazer conforme o que nós vamos tratar, fazendo a capa. Aí vocês vão poder colorir, vão poder colocar as figuras que vocês entendem que fazem parte da simbologia deste período. E no livrinho, o que a gente está estudando: o significado, o tempo de duração, as características e a espiritualidade. E no final, para esses nossos desafios, nós temos como fazer os nossos propósitos, certo? Que aí a gente vai fazendo, ou seja, a gente vai atualizando a cada semana em casa. Na nossa aula o tempo é muito pouco, então vocês em casa, comigo aí, a gente vai estar realizando. Então nós vamos fazer de uma maneira muito simples esse entendimento. Vocês irão realizar a capa da seguinte maneira: uma folha de papel A4, vocês devem pegar e dobrá-la ao meio. Ele voltar para o formato onde você vai passar, formando o livrinho, formando ao meio. Agora, na capa, você deve escrever o título do seu livrinho, que é A Minha Santa Quaresma. Então você pode escrever de diferentes formas, de diferentes modelos. Criar vários modelos. Em cima coloca o nome de vocês. Embaixo coloca catequese. Então vocês podem fazer diferentes modelos na sua capa. Vocês podem colorir vários modelos em justamente o tema. E a missa podem fazer de vários modelos, de várias formas, não é? E aí nós vamos fazer agora a segunda parte dessa atividade, que é preencher dentro do livrinho. Feita a capa do livro, no outro lado nós vamos destinar o livro fechado, não é? Então, no outro lado da capinha, ou seja, no verso, nós vamos escrever esses tópicos: significado, a duração da Quaresma, as características, e é isso que a gente vai conversar um pouquinho. Como nós vimos, a Quaresma, ela tem um significado que representa um tempo de duração, um período de tempo que é totalizado em 40 dias. Esse tempo é um momento dedicado para a penitência. A principal característica, o objetivo que fundamenta a existência da Quaresma é a conversão, ou seja, a mudança de vida. E essa conversão, essa mudança de vida se dá pelo arrependimento verdadeiro dos nossos pecados. Os pecados que martirizaram, que levaram nosso Senhor a doar-se por inteiro e por amor por cada um de nós. A Quaresma é o tempo para refletir esse sofrimento pelo qual Jesus passou, mas acima de tudo, refletir com isso a maneira
que nós podemos nos configurar à vontade dele, porque todo esse sofrimento foi para que a gente abandonasse de uma vez por todas o pecado. Então, entendendo dessa forma o significado, no nosso roteiro nós iremos escrever justamente esta observação quanto ao significado. Entendendo o significado, nós vamos entender a duração. Nós temos um tempo para que esse arrependimento seja vivenciado por cada um de nós. Então nós temos atitudes penitenciais que formam ou constituem a espiritualidade, que nós vamos ver, a maneira como nós devemos viver a quaresma. Então totaliza 40 dias, é a duração. Começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, na sexta-feira antes do domingo de Ramos, onde ali já se inicia a Semana Santa. Porque a quaresma é esta preparação para a Páscoa de Jesus, essa mudança de vida para termos uma vida nova a partir da ressurreição de Jesus, a Páscoa de Jesus, que é a Páscoa dos cristãos, certo? E nós temos um significado contextualizado desse período de duração em torno dos 40, porque nós lembramos os 40 dias que Jesus passou no deserto, foram 40 dias de dilúvio. Após o dilúvio é um tempo de espera, né? Que busca essa preparação. Os 40 anos que o povo percorreu no deserto, os 400 anos que o povo passou escravizado no Egito. E então essa é a segunda maneira que nós devemos escrever aqui com relação à duração. E vem acompanhado essa forma que olhos, mentes e coração em sintonia para que possamos viver esse arrependimento. Por exemplo, na igreja, o uso das cores é a cor roxa, que simboliza justamente a penitência, o amargor do pecado, não é? Por que o roxo? Porque você vive na expectativa de uma espera, não é? Portanto, de uma espera. E essa espera vai acontecer através da nossa mortificação do pecado. Não são cores vivas, alegres, mas cores enlutadas. Outra característica importante na igreja, não se dá um espaço para decorações, para as flores. É por isso que durante a quaresma não se vive dessa forma, com essa alegria, né? E também para dar sentido a tudo isso que eu estou falando, nas celebrações da missa, por exemplo, não se canta o Glória, que é o sinal da alegria, que narram a alegria do nascimento de Jesus Salvador, porque o Glória será entoado no Sábado Santo, assim como o Aleluia. Os mais antigos sabiam que dizia que era guardar um aleluia, porque ia achar nessa celebração da Páscoa, que acontece chamado Sábado Santo. A igreja entoa alegremente, vibrante, este canto do aleluia. Não se guarda essa outra característica que nós vamos anotar aqui no nosso livrinho. E os 3 pontos principais vivenciados através de 3 práticas chamadas de espiritualidades ou espiritualidade quaresmal: o jejum, a penitência, a caridade e a oração, a esmola, não é? A caridade, a entrega dos dons, a partilha dos dons. São 3 pilares deste tempo santo: o jejum, a oração e a caridade. O Judão vai mandar o arquivo PDF, vocês devem baixar e copiar aí no livrinho A Minha Santa Quaresma, certo?
todas essas informações acerca do jejum, da oração e da caridade, como nós vimos na aula lá na quarta, que nós distribuímos as cinzas, na semana da quarta-feira de cinzas, no início da quaresma. E por fim, agora, no nosso livro, nós vamos elaborar a construção dos nossos propósitos semanais, como nós vamos vivenciar através da espiritualidade, do jejum, da oração e da caridade, que são as nossas metas diárias. Essa prática para a mudança de vida só vai ser alcançada se vocês levarem a sério o comprometimento. E para nos ajudar no exercício, todo dia nós teremos uma missão a cumprir. Você está preparado? Essa missão se baseia em cada dia cumprir o que é indicado como essas 40 práticas de amor. Aqui nós temos uma possibilidade concreta de provar a nossa fidelidade a Deus, de aumentar em nós a intimidade com Jesus e fortalecer essa união conosco e o sagrado através da oração. Isso vai fazer com que a gente vença alguns obstáculozinhos, uma chateação que nos leva a discutir com a outra pessoa. Então a gente vai desenvolver em nós as atitudes que a Quaresma quer trabalhar em cada um, como o perdão, o arrependimento, a reconciliação, a busca da reconciliação. É isso que nós queremos fazer nessa Quaresma. Mudar de vida, mudar de pensamento com as práticas de amor. E ainda, para colocar o papai e a mamãe nessa atividade, devem, nesse final de semana, participarem da missa. Nós temos aí uma atitude cultural, né, uma prática cultural, para assistirmos o filme Coração de Pai, baseado na vida de São José. Então é uma ótima oportunidade para demonstrar essa configuração com o sagrado, com o divino em nossas vidas. Outro ponto importante para lembrar e destacar é a atividade do livro, da página 14 à página 15. É para ser feita em família, com o papai e com a mamãe. É a catequese em família. Um grande abraço, Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro. Jejum da Língua.